Teste de som. Teste de som. Testando o som. Testando o som aí, pessoal. Fala pessoal, boa noite. Bem-vindos aqui à nossa transmissão, nosso webinário. Eu estou aqui com o celular aqui acompanhando possíveis comentários e a gente está aqui hoje para tratar de um concurso muito especial, um dos melhores físicos do país. É o concurso de auditor fiscal do estado do Rio Grande do Sul. Isso aí, a gente vai tratar do concurso da Cefaz-RS, o nome do cargo pode ser um pouco diferente, enfim, mas a gente trata hoje. E deixa eu colocar aí nosso slide inicial. Então você está vendo aí algumas coisinhas do Rio Grande do Sul, certo? Estou te mostrando aqui para você. Boa noite, MEF0202. Boa noite, Milena, Carlos. Vamos lá, pessoal. O concurso de auditor e técnico da Cefaz foi autorizado agora recentemente apenas de auditor. Ele vai ser com lotação para os cargos de auditores do Rio Grande do Sul. Vamos voltar aqui. Então, conversei, inclusive hoje, eu mandei uma mensagem para o professor Diego de Grazia. Então, um abraço aqui para o professor que me ajudou, porque ele é da carreira de lá, ele é auditor fiscal da carreira de lá, professor de Direito Constitucional, Tributário, Legislação, grande professor. Um abraço, Diegão. Ele me falou que a lotação é para interior. Interior é tudo aquilo que não é capital. Então, algumas cidades perto, talvez, possam ser contempladas. Então, esse concurso é muito bom, muito bom. Eu fiz ele em 2009, não passei, fiz em 2014, passei. E aí, a gente chega finalmente aqui em 2018. E eu queria mostrar para vocês um pouco aí do Rio Grande do Sul, começando aí da esquerda para a direita. Essa aqui é a nossa, é a sua bandeira fiscal. Essa aqui é a sua bandeira. Eu vou riscando aqui, vocês vão identificando. Aqui no concurso do Rio Grande do Sul, como a lotação vai ser do interior, então a gente já começa aqui no sul. Aqui no sul a gente tem a região de Pelotas. De Pelotas a gente tem Jaguarão, um pouco mais aqui embaixo. Tudo isso é fronteira, pessoal. Ó. Isso aqui tudo, ó. Fronteira, Uruguai. Aqui embaixo tem Montevidéu. Atravessando o rio, a gente chega em Buenos Aires, por aí vai. Aqui no meio do estado, no coração dos Pampas, a gente tem Santa Maria. E aqui a foto aqui do meio, apresento para vocês, é o Parque Farroupilha, também conhecido como Parque da Redenção. Esse parque, ó, tava tentando voltar aqui, tinha travado, por isso que eu parei de falar. Esse parque, ele fica numa área central lá em Porto Alegre, na frente do Colégio Militar. Eu estudei lá no Colégio Militar e o parque é muito bonito, o pessoal vai tomar chimarrão, levar cachorro para passear, enfim. E as duas fotos da direita aqui, né, como vocês podem ver, então aqui a gente temos o estádio
Vou mudar a canetinha aqui para a gente poder escrever. Aqui a gente tem o estádio do Inter. E aqui a gente tem o estádio do atual campeão da América, que é o Grêmio. Olha que bonito que é o pôr do sol em Porto Alegre, visto aí nas redondezas do estádio Beira-Rio. Muito bonito. Essa aqui é a arena do Grêmio. Eu tô vendo aqui que tem o camarada assistindo de Miguel, do São Miguel das Missões, interior do interior, Vinícius, muito bom. Seja bem-vindo. Interior do interior, seja bem-vindo. Vinícius, seja bem-vindo, professor Vinícius, grande abraço. Pediu para a gente fazer aí a análise do edital do Rio Grande do Sul, do concurso. Do edital a gente não tem ainda, né? Então, vamos começar aí, vamos começar com alguns slides. E eu trouxe para vocês um pequeno roteiro. Deixa eu passar ele aqui. Eu trouxe para vocês aqui um pequeno roteiro, e onde a gente começa falando um pouco do curso de legislação tributária e um pouco do seu professor. Então, para quem não me conhece ainda, muito prazer, sou o professor Thiago, de Direito Tributário e Legislação Tributária. Eu vou falar um pouquinho antes de a gente entrar na análise das matérias do concurso. Eu vou falar um pouquinho aí sobre o cargo de auditor. Vou falar um pouco dos concursos anteriores, de 2009 e de 2014. Vou falar o que eu estou esperando para o concurso de 2018, matérias possíveis, o que o concurseiro deve fazer agora. Eu vou falar um pouquinho aí dessa matéria estranha que apareceu no último concurso, que foi a auditoria fiscal. Então, essa matéria foi a auditoria fiscal, vou chegar lá, mas ela foi uma legislação tributária travestida, uma legislação tributária avançada, travestida com o nome de auditoria fiscal. A gente vai falar sobre isso, foi bastante estranho, digamos assim. Vamos falar um pouco de direito tributário. Vamos falar um pouco de direito tributário e de legislação tributária. Certo, pessoal? A gente tem alguns cursos em andamento aqui no site, né? Então, a gente tem o curso para o DF, a gente tem o curso para a Bahia, a gente tem o curso para auditor da Receita Federal do Brasil e a gente tem atualmente o curso para Goiás. O curso do Rio Grande do Sul, ele está vindo, é o nosso próximo concurso, a gente vai lançar ele. Eu queria destacar para vocês como eu costumo trabalhar. Volta a câmera aqui para mim. Eu queria destacar para vocês como que eu trabalho, como que eu costumo trabalhar esses cursos. Então, eu uso muito a escrita, é o nosso principal recurso. Eu acredito que o concurseiro que ele vai fazer uma prova, por mais que lendo não seja a melhor forma de aprendizagem para ele, que cada pessoa tem a sua, o concurseiro, o candidato, ele vai fazer uma prova escrita, ele vai fazer essa prova lendo. Então, eu acredito que a gente tem que estudar por questões e tem que estudar lendo. Então, o PDF é o nosso principal. Então, está aqui o concurseiro. Está aqui o concurseiro, desesperado. O PDF, ele é o carro-chefe aí do nosso curso. Então, os meus cursos, eles são em PDF, a maioria. Vai ter videoaula em um curso separado, né? Também vai ser gravado aí no portal Ricardo Alexandre. Mas o PDF, o curso tradicional em PDF, que vocês conhecem, ele tem alguns fichamentos da matéria. Tem alguns fichamentos da matéria para que a gente faça a fixação. Esses fichamentos é você que preenche, não sou eu. Claro que a gente trabalha a matéria antes em aula. A gente vai ter um acompanhamento feito no WhatsApp que ele envolve o envio de questões após a publicação do edital, certo? Então, após a publicação do edital, a gente tem um acompanhamento mais próximo.
E eu já montei alguns grupos, a gente já está em andamento com o grupo de Goiás, a gente já está em andamento com o grupo da Receita Federal. Essa semana eu vou estar montando o grupo da Bahia, que já está com a turma grande. Mas esses dois grupos aqui, já estou fazendo sugestão de leitura, então é bem legal. Isso não quer dizer que a gente vai ficar 24 horas no grupo, porque a gente tem que estudar. Olha aqui para mim. WhatsApp é acessório, o nosso curso é em PDF. Então, o WhatsApp é para a gente fazer um envio de questões, a gente concentra algumas questões por aula e envia semanalmente. São questões mais simples, não de múltipla escolha. Questões diretas para você lembrar aquele detalhe, de repente na hora da prova tem um insight, lembrar alguma alíquota, algum detalhe do CTN, por aí vai. E aí, por fim, depois que você tiver visto tudo isso aí, a gente vai trabalhar aqui um simuladão em vídeo. Simuladão em vídeo. E a gente vai ter uma aula sobre a banca. Sobre como fazer essa prova, que tipo de questões podem aparecer. Isso no momento a gente não pode fazer ainda, porque não foi definida a banca, apesar da grande possibilidade de ser o CESP. Daniel, o curso vai ser lançado segunda-feira. Eu não sei agora, o professor Vinícius pode me confirmar se já está no site, mas ele vai ser lançado na segunda-feira. Me refiro à aula demonstrativa. Estou falando aqui da aula demonstrativa. A aula demonstrativa vai ser lançada na segunda-feira. Tranquilo, pessoal? Vamos lá, vamos lá. Vamos continuar aqui nossos slides. Então, eu coloquei um slide aqui e aí vocês podem cobrar o professor. Vocês podem cobrar o professor Vinícius. Manda e-mail para ele lá, tá? Quem tá aqui, quem viu, quem se inscreveu, o Vinícius vai desenrolar aí esses cupons para vocês. Não sei se vai ser de 20%, 30%, enfim. Tá certo? Vamos partir agora, parar de falar de curso, vamos falar um pouco dos cargos. Então, o cargo que vai ter o concurso vai ser o cargo de auditor, foram aí 50 vagas. E aí eu quero retomar com vocês que no concurso de 2009 foi chamado praticamente todo mundo que passou. Então, todos que fizeram o mínimo. Então, foi vamos lá, foi assim, 50 vagas, mas aí roda até o 100, roda até o 110, porque o auditor que passou lá, de repente ele demorou para ser chamado, ele já passou em outro, já tinha engatilhado outra coisa, então não tem mais interesse. Por diversos motivos, pessoal, a fila vai andando e você tem que entrar nessa fila, você tem que se candidatar a essa fila. Então faça concurso, faça Rio Grande do Sul, faça Goiás, faça Distrito Federal. Você aí que é gaúcho ou você que quer fazer o curso que você faz do Rio Grande do Sul, não deixe para ser o seu primeiro concurso. Quando eu fiz a Cefaz do Rio Grande do Sul em 2014, foi meu último concurso, eu já era veterano. Na verdade, eu já tinha passado meu auge, já estava decaindo em relação ao meu nível de desempenho em provas. Acabei optando por não ir para essa carreira, mas quando por ocasião aí da prova, eu estava no auge. E já decaindo, né? Então, o que faria o auditor, pessoal? Quais seriam as funções? E aí a gente deve se remeter ao lançamento. Não vamos entrar aqui no que é o conceito de lançamento, tá? Mas a gente sabe que o auditor ele vai estar se preocupado com o lançamento de 3 tributos, que já estão escritos aí, IPVA, 3 impostos, né? Além dos outros tributos estaduais. Não pode haver taxa, pode haver a contribuição de melhoria, enfim. Lógico, pessoal, que o carro-chefe é o ICMS, responsável pela maior arrecadação estadual aí. O concurso de 2014, ele previa as seguintes matérias. Tinha que ser bacharel, né? Aí tinha que ser ciências jurídicas e sociais,
Para quem não sabe aí, isso é chamar direito. Deixa eu botar aqui uma caneta. Direito, economia, contabilidade, ADM, engenharia e TI. Na época, pessoal, essa engenharia ficou muito na dúvida se poderia engenharia de TI, engenheiro agrônomo. O concurso na época foi um pouco polêmico esses cargos. Eu mesmo não era formado em direito quando eu fiz esse concurso. Eu estava no meio da minha formação, tinha começado a formação, e muitas pessoas fizeram o concurso já para tentar ou conseguir essa formação durante o tempo de espera do concurso, alguns que já estariam no meio da faculdade, ou alegando que isso aí não teria previsão em lei. Algumas dessas formações têm previsão na lei complementar, na lei orgânica, na lei orgânica que regula a questão tributária do Rio Grande do Sul. E é a lei 13452, se eu não me engano. E ela prevê algumas formações. Essas foram as formações do último concurso. Vou voltar lá. Então, atualmente, a gente tem um grande salário aí. Um grande salário aí de 21 mil. A gente tem a possibilidade de licença-prêmio na carreira. A gente tem a possibilidade da conversão de férias em pecúnia, ou seja, vender férias. A gente tem diversos direitos na carreira, que não é o nosso objetivo aqui tratar da carreira, tá? Então a gente vai avançar aí nesse ponto. Pessoal, agora eu gostaria de falar com os senhores um pouco sobre as matérias. Então, nos concursos anteriores, a gente tinha aí 3 blocos, tá? 3 blocos. E a gente tinha uma grande concentração de questões no bloco 3. Aí vamos ver lá o bloco 3 o que é. Ele traz aí a legislação tributária. No bloco 2 eu tenho o direito tributário. Então sempre com os maiores pesos. Eu vi aqui que foi perguntado sobre TI. Pessoal, TI é certeza que vai cair. TI é certeza que vai cair. O futuro da administração pública, enfim, das empresas, é tudo ser informatizado. É que tudo seja informatizado. Então, TI com certeza vai cair. Desenvolvimento de sistemas. Então, o fisco, todos os fiscos, os tribunais de contas, enfim, a administração pública precisa de fiscais que tenham essa noção de desenvolver um sistema. Claro que você não vai programar, não vai digitar códigos, nada disso. Você vai precisar especificar o que você quer. Por exemplo, como melhorar a arrecadação do IPVA? Você vai disponibilizar as guias por correio? Isso não seria um pouco arcaico fazer isso? Então é esse tipo de coisa que a gente está tratando aqui. No concurso anterior, a gente teve essa questão dos blocos. Em 2009, voltando aqui, né? Em 2009 e em 2014, então, 2009, 2014, a gente teve essa divisão por 3 blocos, certo, pessoal? O que acontece? O bloco 2, ele veio com o direito tributário pesadíssimo, contabilidade pesadíssima. Então, eu vou destacando para vocês. No bloco 1, TI pesadíssima. No bloco 3, legislação tributária pesadíssima. Por quê? Aqui eu tenho uma matéria que chama Auditoria Contábil e Fiscal. Então, essa matéria aqui, ele separou em auditoria contábil no edital. Foram em torno de 10 questões. E ele separou em auditoria fiscal. Foram 30 questões. Então, pessoal, a gente tem um bloco 3 praticamente de 70 questões. E eu vou mostrar para vocês que nesse bloco, deixa eu dar uma ajeitada na câmera aqui para não aparecer o nosso fundo verde.
Melhorou? Melhorou. Tá dobradinho aqui, ó. Aqui do outro lado. Vamos lá. Eu vou mostrar para vocês, pessoal, que essa auditoria fiscal nada mais era do que uma legislação tributária. Uma legislação tributária aprofundada, vista na prática, certo? Em 2009, a gente tem uma distribuição um pouco diferente. Direito tributário foi no bloco 1 e a legislação tributária também. E sempre, a legislação tributária sempre era a que mais caía. Exceção aqui vai ser, ela só é menor que as questões de português, né, nesse concurso. Um pouco diferente, Pessoal, o que a gente pode esperar para o concurso de 2008? A gente sabe que, historicamente, os concursos lá foram feitos pela Fundatec, 2009 e 2014. A gente teve a fundação da Faculdade Federal, a FAURGS, que fez o concurso de 2006. E 2018, o que a gente poderia esperar? Essas duas bancas aqui são bancas locais. Eu acredito que o Fisco Gaúcho quer evoluir para um concurso mais imparcial, onde tenha menor influência regional, ou seja, não pegaria uma banca dessas, até porque assim a qualidade das questões de prova não é muito boa. Então, bancas regionais, qualquer pessoa sabe que pode ter uma influência maior. O ideal para o Fisco Gaúcho é que ele pegue uma banca de fora, uma banca do estilo da FCC, da FGV ou do CESP. E a gente sabe que tem grandes boatos que seja aí a CESP organizadora. Sobre isso a gente vai ter uma aula aí futura para poder estar tratando aí dos aspectos da banca, certo? Quais seriam as matérias possíveis, pessoal? O que seria de matérias possíveis para o concurso? Logicamente, vai ter português. Então, português só não tem para concurso jurídico hard, de juiz, enfim. Mas aqui vai ter português. Não sei se eu poderia esperar uma prova com 10 ou 15 questões. Eu não imagino uma prova maior que isso, como foi em 2009, que teve 30, certo? Eu acredito que vai cair direito civil, penal e comercial. A questão do civil e do empresarial, que é o comercial, acredito que não vai ficar fora da prova. Então seria para dar uma noção, para pegar o pessoal que já tem uma noção, os candidatos já tenham uma noção de direito civil, de lei introdutória às normas do direito brasileiro, a LINDB. Então é um fiscal que já teria essa noção inicial. A gente tem uma trinca aqui de estatística, matemática, financeira e raciocínio lógico. Estatística ela caiu em 2009, ela não apareceu em 2014. Em 2014 foi isso aqui, estatística foi 2009. O que a gente poderia esperar disso? Olha, eu acredito que estatística vá aparecer. No concurso de área fiscal eu acho imprescindível, muito mais que raciocínio lógico. Pessoal, raciocínio lógico é algo muito básico e estatística é uma coisa muito mais inerente às funções de auditor. TI, eu acredito que venha com bastante peso. Assuntos, eu acredito que venha coisas relacionadas a PMBOK, a ITIL, governança. Então, assuntos que vêm aparecendo aí na área fiscal. Gestão de processos, de projetos, são coisas, COBIT, são coisas que vêm aparecendo aí na área de TI, acredito que possa vir a aparecer. Segurança, risco, gestão de risco, de segurança.
São matériazinhas que possam vir. Direito constitucional e administrativo já está um pouco batido, eu acredito que venha com uma importância um pouco menor, mas vai estar lá presente, com certeza. Auditoria, acredito que não vai ficar de fora. Acredito que vai vir essa matériazinha aqui, que agora cai sempre inserido ou em direito constitucional, ou cai como finanças públicas, enfim. E aí a gente está chegando aqui no core, certo? No core, vamos botar estrelinha na contabilidade aqui, estrelinha e legislação tributária. Vamos lá. Ó, eu estou vendo aqui que o Vinícius está marcando o professor Igor Sintra. Sim, para contabilidade recomendamos o professor Igor Sintra. Pessoal, o que vocês têm que estudar agora para esse concurso, vou conversar aqui o que a gente teria que fazer agora, pensando já no concurso de 2018. Eu separei esse bloco, é aquilo que não pode, é imperdível, aquilo que a gente não pode deixar de estudar, que é o direito tributário, que é a legislação tributária e que é a contabilidade. Isso tem que estar com uma carga maior no seu ciclo. Professor, o que eu vou fazer agora? A gente já viu que em 2014 caíram 70 questões de legislação tributária. 70. Eu acredito que uma prova não vai vir com menos de 20. Então eu marquei algumas coisas aqui. E aqui já não falando não somente daquilo que pode acontecer no concurso, mas daquilo que você deveria fazer a partir desse momento. Aí eu marquei aqui, fazendo alguns comentários em algumas matérias. Claro que você pode verificar isso para você, como se adapta para você. Em português, a gente tem que estar estudando sempre, antes do edital, tá? Antes do edital. Depois do edital, então tem aqui antes do edital e pós-edital. A gente vai fazer exercícios. Isso para português, tá? Estatística e matemática financeira eu estudaria antes do edital. Então eu vou botar aqui português. Eu vou botar aqui estatística. Básica, eu acredito que vai cair até a avançada, mas antes do edital eu estudaria a estatística básica. Ah, professor, mas aí vai sair o edital e não vai cair. Bom, não dá para ganhar todas. Se você quer se preparar e estatística é uma coisa que elimina as pessoas, é uma matéria que elimina as pessoas, você tem que estar pronto aí com o mínimo, né, para que você, um mínimo de entendimento, para que você possa, digamos, completar isso aí pós-edital. Matemática financeira, pessoal, pode deixar para depois do edital, porque é uma matéria curta, é uma matéria que você consegue pegar, a não ser que você seja realmente muito ruim em matemática, então você já começa agora, mas se você é uma pessoa normal, mediana, você pode deixar a matemática para depois. Pessoal, contabilidade, e aqui a gente fez, né, o antes do edital e o pós-edital, então, continuando nossa linha do tempo aqui, né, a gente tem o edital, temos o antes e o depois. Pessoal, contabilidade tem que estar estudando sempre. O que eu deixaria para estudar depois do edital? São aquelas chamadas normas, mas isso aí vocês vão poder ver melhor com o professor Igor Sintra. Por exemplo, depois do edital, algumas normas, CPC, aquela coisa arada toda, que não sei, nem sei se é esse nome ainda que funciona. Mas eu estudaria antes demonstrações, balanço patrimonial, demonstração de fluxo de caixa, DMLP, ADELPA, enfim. E a gente chega finalmente no direito tributário. Direito tributário a gente vai ter que fazer o looping forever, ficar girando na matéria. Ela não é uma matéria grande, mas você tem que acabar e voltar. Então comecei lá com princípios, estudei lá as limitações, os princípios, limitações a poder de tributar, continuo estudando aqui competência,
Aí, você estudou tudo isso, chegou lá no final, lá em repartição tributária. Quando você acabar aqui, filhão, você volta, revisa, relê, faz exercícios eternamente, certo? Então, direito tributário precisa ter isso e uma leitura do CTN, da Constituição e das leis que caem. Eu vou mostrar para vocês agora como foi a distribuição da prova. Legislação tributária, e aqui eu volto, legislação tributária precisa ser estudada desde já. Você precisa pegar sua apostila, imprimir, encadernar e ter uma relação sincera, ela vai ser só crush, uma amizade sincera ou até mesmo uma crush. Você vai ler essas normas, vai e aqui no curso, na aula demo, a gente vai jogar o link aí da apostila com a lei seca, você pode ficar tranquilo, você vai encadernar tudo isso aí, porque vai dar mais de 100 páginas e você começa a ler. Não precisa se preocupar, professor, preciso decorar CMS de primeira. Não, calma, a gente vai começar a ler, a gente vai ler a aula demo, a gente vai ler a lei Candir, depois a gente vai entrar na legislação estadual. Vamos lá. Então agora você meio que já viu o que tinha para fazer. Em 2018 caiu uma matéria chamada Auditoria Fiscal. Tá aqui ela, vou destacar. Esse é um recorte do edital, tá, pessoal? Opa! Uma cor, por favor. Esse aqui foi um recorte do edital. Então, repare 30 questões práticas sobre a aplicação da legislação tributária. Lembra que eu falei para vocês que caíram 70 questões em 2014? Foi porque eu tinha um bloco 3 com 30 questões de legislação tributária e eu tinha um bloco que era composto de 40, que eram 10 de auditoria de verdade, e eram 30 de auditoria fiscal. Então eram 30 questões práticas sobre legislação tributária. Pessoal, isso é demais. Isso é demais. Isso é aplicação da legislação tributária pura. Então, não se assustem, ok? Mas em 2014 caíram 70 questões. 70. E aqui tá a Maria do Rosário, que é gaúcha, falando, mas o que é isso? 70 questões, mas o que é isso? Sim, 70 questões. Por isso que eu não espero menos de 20 questões. Então, acho que vai ser uma prova tradicional com 20 questões de legislação tributária. Vai ser uma prova bem pegada. Eu acredito que venha 20 de direito tributário, 20 ou mais, então, ou mais, certo? Direito tributário e legislação tributária. Vou mostrar para vocês aqui o que é auditoria fiscal. Então, assim, eu não vou começar uma aula agora, mas presta atenção no que é auditoria fiscal. Tem um verdinho aqui, gente. Como é que tira isso aqui? O que é auditoria fiscal? Então, eu vou mostrar para vocês aqui na esquerda da sua tela uma questão de 2014, para você ver que não é tão complicado assim. Claro, essa prova de 2014 foi a prova mais difícil que eu fiz de legislação e de direito tributário. De legislação tributária, eu quero dizer, não da disciplina de direito tributário. Por quê? Porque era uma prova muito longa, cada página ela vinha com 2 questões, 5, 6, 7, 8 linhas, e cada assertiva, cada alternativa tinha 3, 4, 5 linhas, então realmente só cabia 2. E foi dado isso também para que você pudesse fazer cálculos, muitos cálculos envolvendo a matéria. Vamos ver como é que é. Então, a gente estava na questão 59 da prova de 2014. Então, vamos botar aqui o nosso identificador da questão, Fundatec. Cefaz RS 2014. A empresa João dos Anjos e Cia, localizado no estado do Rio Grande do Sul, ou seja, você tem que lançar o ICMS dessa empresa, promoveu a importação de mercadorias do exterior. Olha aí, então tá aqui o mapa do Brasil, vocês viram que tem uma... E tá aqui o mapa do Rio Grande do Sul, e tá aqui o Uruguai. Ela promoveu uma importação de mercadorias do exterior. Então, a gente tem os Estados Unidos aqui, ela pode ter vindo dos Estados Unidos, pode ter vindo de Cuba, pode ter vindo aqui da Europa, certo?
Pode ter vindo aqui de Helsinki, diretamente da Finlândia. Então veio aqui, esse aqui é o RS. Então veio a importação de mercadoria. Pessoal, a gente sabe que tem ICMS na importação, tá? E tem uma série de regras para que eu forme a base de cálculo do ICMS na importação. Não se preocupe que a gente não está estudando isso agora, mas eu preciso mostrar isso para vocês. Então, ele dá as informações, ó, o valor da importação já convertido em moeda nacional, porque tem uma regra que determina quando deve fazer essa conversão, é de 200 mil, certo? Os impostos, quais foram? Teve imposto de importação, 20. Teve IPI, 30. E a gente tem a questão do IPI versus ICMS. A gente teve aqui outros impostos, 25, despesas aduaneiras. Pessoal, essa é uma questão prática, nada mais é que uma questão prática de base de cálculo, certo? Então, a gente precisa saber como que é a base de cálculo. Quer ver que isso é verdade? E aqui, a gente tem aqui uma questão de 2006 da FCC. E ele vai perguntar justamente o seguinte, vamos ver a 14 primeiro, ó. Determinado contribuinte importou um equipamento do exterior para seu ativo permanente, certo? Ele vai dar o valor da importação, convertido em moeda nacional. Pessoal, mesmas informações, ele vai dar o valor do imposto. Ele vai dar, aqui ele trouxe uma frete interna do porto até o estabelecimento, data do desembaraço aduaneiro, alíquota interna. Então eu fiz isso aqui, olha só, valor de importação, inclusive o mesmo valor. Então a questão lá de 2006 foi copiada aí o estilo dela para 2014 na prova. Ele deu aqui o valor da importação, ele deu aqui o valor do imposto de importação, que foi 20 mil. Aqui o imposto de importação foi 10 mil. Ó. Então a gente pegaria algumas informações para resolver essa questão. Aqui ele deu frete, ele deu data do desembaraço. Na questão anterior, ó, uma questão prática. A indústria localizada em Campinas adquire por 1 milhão outra de uma empresa localizada em Minas Gerais, então Campinas para Minas Gerais, São Paulo, Minas Gerais, circulação interestadual. Ela teve uma operação sujeita a ICMS, ele quer saber quanto deve ser pago ao fisco mineiro. Pessoal, uma questão prática de cálculo. Olha só, naquela questão ali, e isso são imagens do curso, a gente tem a base de cálculo na importação. Não vamos decorar isso agora, mas olha só o que o inciso 5 aí vai falar. O inciso 5 vai falar da base de cálculo. Isso aqui é lá da Lei Candir, ele vai trazer quais são as hipóteses, quais são as bases de cálculo para determinadas hipóteses. E a importação tem uma hipótese específica, ela é a soma. Então ela é a soma disso aqui. Então eu tenho que ter o valor da mercadoria. O imposto de importação, lembra? Era 200. Perdão, era 20. Ele tinha o IPI, ele tinha outros impostos que ele deu, valor da mercadoria, enfim, a gente tem que pegar, aí que já é a solução da questão de São Paulo, tá? Eu coloco isso na aula em PDF, coloco aqui, vai resolvendo e continua aqui com mais explicação de como incluir o ICMS na base de cálculo, que tinha frete, tinha uma série de situações. Vamos continuar aqui e olhar o que é um pouco mais dessa auditoria fiscal. E aqui a gente nem vai comentar a resposta. Eu só estou querendo mostrar para vocês qual é a pegada da legislação. Um auditor fiscal da Receita Estadual. Você, auditor fiscal da Receita Estadual, volta aqui. Então vamos botar aqui
Você que está me assistindo, está indo lá com a sua pastinha, seu notebook, fazer a fiscalização, cabeça aqui inchada de muito conhecimento. Você teve que se pronunciar acerca de um pedido de devolução ou de compensação de ICMS, porque ele foi recolhido a maior. Então a gente sabe que o imposto, quando é recolhido a maior, ele tem que gerar compensação. O contribuinte ele tem a modalidade geral de recolhimento, ele comercializa mercadorias com alíquota de 12%, ele demonstrou que é 12 alíquota, indicou o dispositivo, demonstrou uma série de coisas. Ele pergunta qual seria a alternativa correta. E aí a alternativa correta vai ter uma série de hipóteses de quais são os procedimentos. E você veja que é uma questão muito prática. Uma questão prática com historinha. Então tem historinha aqui, tem uma pegada Marvel no lance. Então a prova de legislação, apesar de eu ter feito umas críticas da Fundatec e das bancas locais, a prova de legislação foi muito bem feita, foi muito boa. Teve algumas questões anuladas, enfim, mas era uma prova tão grande, né, e que não poderia deixar de ter. Olha só, foi desenvolvida uma ação fiscal, que foi desenvolvida por você, fiscal, no setor moveleiro e de fabricação de esquadrias em uma região que prima pela qualidade. Muito bom. Isso foi feito, sabe aonde, pessoal? Lá em Gramado. Já ouviram falar dos móveis de Gramado? Móveis de Gramado. Tem toda Skinny, uma série de marcas aí. O fisco constatou que, blá blá blá, a partir do trabalho fiscal, blá blá blá, 3 procedimentos foram feitos. E aí ele vai listar o procedimento 1, o procedimento 2 e o procedimento 3. Ele vai dizer qual está correto? O 1, o 2, o 3, todos, só alguns. Foi você que fez, você teria que saber o que você fez, certo, desses procedimentos. Se tinha alíquota, qual era a alíquota envolvida, se tinha compensação tributária, se tinha substituição tributária, enfim. Qual era a modalidade de recolhimento, enfim. Então, deixa eu frisar de novo, auditoria fiscal nada mais é do que legislação tributária hard, pesada. Então, realmente, eu acredito numa prova de direito tributário, muito pegada, muito pegada. Realmente, eu conversei com o professor Diego também sobre isso aí. A gente acha que essa auditoria fiscal inventada, essa matéria inventada, só apareceu aí. E que ela foi um ponto fora da curva. Mas, e aí já não é conversa nossa, é uma coisa minha, eu acredito que a prova virá tão difícil quanto veio nessa aí. Mas não só isso, então não vai ser uma prova toda difícil, ela vai ter questões difíceis e questões menos difíceis, certo? Vou mudar um pouquinho o chip, vamos falar aqui um pouco de direito tributário. Pessoal, direito tributário aqui 2014. Eu peguei hoje à tarde a prova e separei as questões, sobre quais seriam, o que caiu, quais seriam os assuntos que caíram. A prova da questão 1 até 5, ela é uma questão prática, olha aí, prática, de novo, ela é uma questão prática para dizer se uma alíquota que foi aumentada ou diminuída, basicamente isso, se ela poderia ser cobrada já esse ano, ou a partir de janeiro, ou a partir de tal mês. Então ele dava uma data, dava uma situação e você teria que descobrir. Uma questão de princípios e de limitações ao poder de tributar, que essa aí estaria relacionada aí com a legalidade, com a anterioridade, enfim. Então foram 5 questões sobre isso aí. Isso aí a gente vai descobrir, né, lá na Constituição de 88. Então, depois eu tive 2 questões de competência, uma bem fácil de ITCMD, inclusive. A gente tem algumas questões que começa lá com o crédito tributário, né? Então, a gente tem hipótese de incidência, a gente tem o fato gerador. Então, legislação tributária,
aí surgimento da obrigação tributária, a gente tem o lançamento e a gente tem aí o surgimento do supercrédito tributário constituído pelo lançamento. Então, temos aí o super crédito tributário, certo? A gente teve aí 6 questões disso. Então, 6 questões. O crédito tributário, ele nasce com o lançamento e ele pode morrer com a extinção, a suspensão ou a exclusão. A extinção, suspensão e exclusão. Então, somado a isso, mais 3, a gente teve 9 questões sobre o ciclo do crédito tributário. Depois a gente teve aí 5 de ICMS, incluindo a Lei Candir. E eu toco o foda-se aqui na minha tabela, toda bonita. A gente teve uma questão de repartição, a gente teve outras que seriam coisas da Constituição, vinculação, princípio da não vinculação dos impostos. A gente teve questão de simples, da Lei Complementar 123, e a gente teve mais algumas questões da Constituição. Só para mostrar para vocês, caiu a questão aqui da Lei Complementar e Direito Tributário. Essa aqui é do Simples e essa aqui é a da Lei Candir. Aqui ele estava falando de responsabilidade, né? Responsabilidade. Questão fácil, pessoal, questão fácil. Ó, aqui ele está falando de base de cálculo, está falando de contribuinte, substituição tributária, existindo preço final. Na verdade, não é de responsabilidade, ele vai tratar de dispositivos diversos, ou seja, uma leitura seca que não precisava nem entender. Apenas conhecer a lei. Sobre legislação tributária, então a gente viu o direito tributário, fica lá para trás, agora a gente vai falar um pouco de legislação tributária. A gente teria que como estudar, como que você deve estudar. E, logicamente, a gente tem uma distribuição de competência que passa pelo Rio Grande do Sul, que vai demandar o estudo desses 3 tributos, PVA, ICMS e TCMD. Ainda cai, pessoal, taxas estaduais na prova. Tem a taxa judiciária, tem outras taxas aí. E uma coisa que caiu pesado em 2009 foi processo administrativo tributário. Ou fiscal, que é a mesma coisa, administrativo fiscal, com o Tribunal Administrativo de Recursos Fiscais do Rio Grande do Sul. Caiu muito isso. Aqui eu faço uma análise da legislação tributária, do que foi a prova de 2009 e do que foi a prova de 2014. Veja que em 2014 eram mais questões em prova, tá certo? Eram mais questões, deixa eu ver aqui, 28, eram mais questões em prova, e por isso que não tá paritário esse número aqui. Mas ICMS ela foi predominante em 2014 e o PAT foi predominante lá em 2009. Mas a gente tem que levar em conta que o ICMS sempre vai ser dominante numa prova de legislação estadual. E isso aqui foi uma fora da curva. Essa aqui, sim, foi um ponto fora da curva, né? Então, ICMS em 2014 foi o que mais caiu. Em seguida dele, a gente teve 5 de PAT, 3 de PVA, 3 de TCMD. PVA, TCMD e outros, como a Constituição Federal, tem a Constituição Estadual do Rio Grande do Sul, também cai, certo? E aqui a gente tem um exemplo de questão de legislação tributária, essa aqui é de 2009, tá? Inclusive provas, tem todas as provas aqui, tá, pessoal? 2006,
2009 e 2014, só pegar lá, não precisa cadastrar, não precisa e-mail, não precisa nada, é só você entrar e pegar as provas da Cefaz do Rio Grande do Sul. Essa questão eu boto aqui para mostrar que ela é uma questão simples, tá? O ICMS não incide sobre... Pessoal, isso aqui é básico do básico, certo? E assim, eu já vou me aproximando aqui para o final do webinário, é básico do básico, a gente estuda isso na aula demonstrativa, na aula 1, na aula 2 e ainda na aula 3. Não, na aula 2 não, na aula 3. Na aula 1 a gente vai estudar isso a partir da Lei Candir e na aula 3 vai ser já a Lei do Rio Grande do Sul. São as hipóteses de incidência, pessoal. Então o ICMS ele vai estar em torno aí de incide ou não incide, ou seja, incidência, isenções. Ele vai estar em torno de quando incide. Então quando incide mistura um pouco, porque quando incide é se incide ou não incide. Então quando incide ou quando não incide. Parecendo um pouco a Dilma falando aqui, mas é isso. Quando incide é quando ocorre o fato gerador. Então eu vou ter incide, bom, incide. Quando incide, então qual é o momento em que ocorre o fato gerador, certo? E ainda qual é o local do imposto. Ele é devido para o Rio Grande do Sul, ele é devido para o outro estado e onde ocorre o fato gerador. Na saída da mercadoria, na entrada. Então essas vão ser as questões principais aí. E aqui eu já vou me encaminhando próximo ao fim do nosso webinário, mas ainda tem aqui mais umas questõezinhas. Só para mostrar para vocês, essa questão aqui é da prova de 2009, essa aqui é da prova de 2014. Então, ó, o ICMS não incide. Aí, na questão de 2014 vai ver que, em relação à hipótese de incidência, assinale a correta. Então, tá certo aqui, que é bem fácil, ó. Aqui ele diz que o ICMS não incide sobre a alimentação. Então, ele vai ter uma série de questões, ó. Ele está falando não incide sobre mercadorias do exterior. Não quero dar spoiler aqui, resolver a questão, mas enfim. Só para mostrar que são muito próximas as questões, muito próximas. Pessoal, então como que você vai estudar a legislação tributária? Então você vai ter aqui um curso em PDF, que é para você se alfabetizar. Você aí que veio de outra área, estudava para área jurídica, ou você que nunca estudou, você que é engenheiro. Os engenheiros são os maiores ladrões das vagas, né? Eles roubam as vagas de quem já está estudando mais tempo. Então, curso em PDF para você se alfabetizar em direito tributário e legislação tributária, certo? Você vai ver um curso em vídeo, porque mais que alfabetização, ele vai focar e ele vai dirimir dúvidas que você teve no curso de PDF. Então a gente vai ter o curso do Rio Grande do Sul aqui no portal, certo? E aqui embaixo, que é a base, eu coloco embaixo porque ele é mais importante, seria a lei seca, porque é ela que cai em prova. E logicamente você vai ter que revisar tudo isso aqui no meio. Então esse seria aí o método que eu indicaria para você estudar. O curso de PDF, logicamente, ele vai te fazer percorrer pelo ICMS, normalmente ele vai ter essa sequência, ele vai tratar da Constituição, dos aspectos gerais dele, ele vai tratar da Lei Candir, certo? Aí depois ele vai vir para a Lei do Rio Grande do Sul, possivelmente ele vai abordar o regulamento, que caiu no último concurso. Então, nem todos os estados abordam, né? Ele é o decreto que regulamenta o Rio Grande do Sul. Depois ele vai vir para o IPVA, vai passar pelo ITCMD. Ele vai tratar aí de outros tópicos do edital, como a Constituição Estadual, tópicos bem elementares, taxas. Então, basicamente, o edital seria isso. E PAT e PAF normalmente ao final, quando você já tem uma noção do que é ICMS, quando ele ocorre, enfim. Aqui a gente vai lançar o endereço aqui, tá, pessoal? Então você vai pegar a sua apostila, vai imprimir a leis do RS,
bota lá, faz uma capa bonita, faz uma bandeirinha, bota lá o símbolo do Grêmio, do Inter, do Corinthians, do São Paulo, veio o time que você torce, põe a foto da namorada, que você vai do namorado, você vai estar olhando isso aí sempre, você vai imprimir, você vai encadernar isso, vai estar sempre com você. Então a gente vai postar o endereço com uma apostilazinha compilando as leis, eu sempre trago já na aula demo do curso, mas aí vocês podem acompanhar pelo Instagram do portal, tanto do Gol Tributário quanto do Ricardo Alexandre. Pode mandar e-mail aqui pedindo que eles também vão responder, tá? Mesma coisa. Pode mandar lá que a gente responde, pode mandar no Hotmail. Depois a gente lança nos grupos e o pessoal vai repassando isso. A legislação, sempre quando você clica no... e assim, é um fato curioso, sempre que você entra no site da Cefaz, seja de um município ou do estado, e você quer imprimir suas legislações, ou ela está velha, desatualizada, ou você clica e o site não abre. Então, isso é terrível. Então, por isso que a gente faz uma apostilazinha para que você possa ganhar tempo, digamos assim. Pessoal, eu entraria aqui na aula, mas não é o objetivo de hoje, mas eu queria só mostrar para vocês assim, um pouco de como que a gente abordaria. Então, a gente estaria tratando do ICMS. Então, você fiscal aí com sangue nos olhos, depois de tomar seu café, depois de sua marca texto, a gente começa a nossa aula. Não vou continuar, só vou passar aqui alguns slides, coisa de 1 minuto, só para você ver como é fácil acertar algumas questões em prova. A gente trataria da Lei Candir. Essa Lei Candir ela regula aí as normas gerais do ICMS, certo? E a gente vai trazer os 3 casos principais do ICMS, que é a circulação de mercadorias, é o transporte e é a comunicação. Então a gente vai trazer isso desde a Constituição, que os fatos a gente tem que ler com detalhe. A gente vai depois ver os casos gerais de incidência, pessoal. São 5 mais 3. Ó, isso aqui tudo a gente passaria um por um, certo? Passaria um por um. Então passamos. A gente tem que ver os casos específicos, que são 3, por isso que eu falei que são 5 mais 3, certo? A gente estaria aí condensando, esquematizando isso na aula. A gente precisa fazer essa diferenciação que cai em prova, o ICMS, certo? Porque um dos casos, e aqui eu volto, ó, fornecimento de mercadorias, fornecimento. Então, dos casos, tá? Dos casos que existem, 2 deles são de fornecimentos de mercadoria. E quando há fornecimento de mercadoria, há guerra fiscal, há ISS, há confusão, há de existir, né? A gente faria uma condensação aí dos nossos casos. Aqui eu trouxe 5, porque eu tento condensar eles todos em 5 e eu explico na aula para vocês isso. E aí a gente viria aí para uma questão tranquila que você já saberia resolver. E esse é o fichamento da aula. Então, lembram? Circulação, mercadorias. Lembra do desenho? A gente tem transporte. A gente tem comunicação. A gente tem fornecimento de alimentação. E, professor, esqueci o 4, esqueci o 1. Bom, a gente tem fornecimento. Você não precisa preencher na ordem. Fornecimento de mercadorias. Tem 2 casos. Um de competência municipal. Outro com ressalva, sem ressalva. Bom, você vai fazer isso, você vai preencher, certo? Olha aqui pra mim.
você vai preencher e aí você vai esquecer de alguns. Na próxima vez que você preencher isso, você preenche e você vai ver que vai lembrar demais. Na primeira vez você lembrou um, na segunda você lembrou dois. Quando vê, você preenche tudo e isso vai entrar no sangue. Vai entrar no seu sangue, na massa sanguínea, certo? Aqui eu tenho uns casos de ICMS e ISS, onde é a incidência dos dois impostos, isso a gente trabalha em aula. Diferenciações diversas, que são importantíssimas. A gente entraria no caso de não incidência. A gente tem a questão da cumulatividade. Então a gente tem o tal do creditamento, isso tudo a gente vai trabalhar em aula. Aqui a gente temos a não incidência. E depois a gente trabalharia um pouco do ISS para você ter uma noção do porquê ocorre o ICMS e o ISS. Certo, pessoal? E aqui eu vou me aproximando do final da apresentação. Deixa eu voltar aqui a nossa capa. Aí, aqui está nossa capa. Enquanto eu volto aqui, eu vou conectar para ver se tem alguma dúvida que eu posso responder de imediato. Flávia, não precisa ficar assustada com a prova, tá? Alô, Flávia, não precisa ficar assustada com a prova, tá bom? Vai ter material de TI, eu vi aqui pacotão, o Daniel pediu. Tô mandando uma pergunta aqui no chat, pessoal. Vou ficar aqui alguns minutinhos à disposição de vocês para a gente bater papo aí, se tiver alguma pergunta de direito tributário, de legislação tributária. Eu vi aqui uma pergunta do Gomes, está perguntando aqui se vai ter prova para o TCE do Mato Grosso. O Gomes, eu acredito que sim, porque nos próximos anos tem uma aposentadoria muito grande, o número de técnicos e de auditores que vai se aposentar. Jairo, com certeza, com certeza. O pacote, Jairo, o pacote de legislação tributária, o pacote, eu falo pela minha disciplina, lançando o concurso, automaticamente a gente vai atualizar o curso, com certeza. Aqui está perguntando também se CESP certo ou errado é múltipla escolha. Não dá para saber, né, Luiz? Eu acredito que vai ser uma questão estilo CESP tradicional, CESP raiz, que vai ser certo ou errado. Inclusive vai ser uma inovação. Vai ser uma inovação. O professor Igor Sintra aqui falou que um abraço para o professor Igor, que a Fundatec não é dos melhores bancos, que eu concordo, com certeza. Deixa eu correr mais pro final aqui. Flávia, você está mais tranquila? Pessoal, a gente fez aí a programação de 1 hora, mais ou menos, como foi planejado, né? Então, acho que eu vou ficando por aqui. Vocês tendo mais dúvidas, vocês podem fazer o encaminhamento para os nossos canais de contato, para o portal Ricardo Alexandre, Gol Tributário, para o Gol Tributário, para o e-mail. E fico feliz aí de que teve bastante gente assistindo aqui. Vamos estudar
Vamos ser fiscal. Certo? Essa vaga é sua, vale a pena, tá ok? Vale a pena estudar. Vou ficando por aqui. Boa noite a todos. Até uma próxima oportunidade.